noite, amigos do Face, amigos do Instagram. Quero inicialmente agradecer as perguntas que nos enviaram de forma antecipada e começar nesse instante louvando a Deus por esse momento difícil que todos nós estamos enfrentando nessa pandemia no mundo. O nosso Brasil também não é diferente, está vivendo esse grande susto que todos nós estamos assistindo todos os dias, vendo pessoas morrer, e pedir a Deus que Ele possa ter misericórdia. Eu quero, nesse instante, clamar a vocês todos que estão nos assistindo e vamos se unir, pedir misericórdia a Deus, porque Deus é dono de tudo, Deus está no comando de tudo, Deus está no controle de tudo isso. Eu creio que vai passar, né? E a gente precisa de fé, a gente precisa que todos nós possamos clamar. Tenho certeza que durante esses 100 anos, né, que houve outra epidemia dessa na Itália, há 100 anos atrás, que foi só no país da Itália, de lá para cá, depois de 100 anos, acredito eu que Deus procura ver como está seu povo aqui na terra e as pessoas distantes de Deus. E isso tem afligido, com certeza, o coração daquele que nos ama, que nos cuida, que nos dá tudo, e as pessoas distantes de Deus. E Deus parou o mundo. Deus parou o mundo para dizer que nós precisamos agradecer a Ele. As pessoas têm tudo e não agradecem a Deus nada. Enfim, essa realmente é a realidade que todos nós vivenciamos ao longo de uma história. Eu quero, nesse instante, repito, clamar a todos vocês que possamos estarmos unidos, clamando a Deus para que essa pandemia passe, para que Deus possa colocar inteligência nos cientistas do mundo inteiro, que essa vacina chegue o mais rápido possível, para que a gente possa vencer esse vírus que tem sido uma depressão, né, a cada cidadão brasileiro, a cada cidadão no mundo, e não tem sido diferente aqui em Queimadas, em Campina Grande, no nosso estado. E vamos, com fé em Deus, acreditar que em poucos meses, em poucos dias, e Deus vai nos ajudar para a gente poder vencer esse vírus. Quero agradecer e vou adentrar uma pergunta de Kaline Tomás Silva, ainda no mesmo tema, que ela se refere à crise econômica em meio à pandemia do Covid-19, que é o coronavírus. É notável que estamos vivendo uma crise econômica no mundo inteiro, né? Os grandes países foram atingidos, por exemplo, dos Estados Unidos, da Alemanha, da China, da França, da Espanha, e são os detentores das maiores economias do mundo. O Brasil, que é um país rico, o nosso país, que hoje é a 7ª maior economia do mundo, já foi a 6ª nos anos de 2011 e 2012, perdendo aí uma vaga, salvo engano, para a França ou a Espanha. E com certeza a gente vai viver essa crise num mais tardar. Em poucos meses, tenho certeza que a crise será mais notável, né? Até porque o mundo parou, o comércio parou, algumas indústrias pararam, o pequeno microempresário parou, o comerciante, o ambulante, enfim. É uma crise, não tem como escapar dela, mas eu creio muito, né, que o Brasil é forte, que os brasileiros têm coragem, têm vigor e vamos superar essa crise. O país já viveu outras crises em outras épocas e passou, e essa não será diferente. A gente vai passar por essa crise, passar por esse momento difícil. Acredito que o recomeço, os primeiros meses, depois desses 3, 4 meses que ainda os cientistas falam que o coronavírus irá ainda habitar, né, num percurso em alta, estão falando que no mês de setembro há um achatamento, de forma decrescente, mas ainda estamos falando em setembro, né? Quer dizer, estamos ainda no mês de maio, vamos entrar junho, julho e agosto,
para que isso possa estar sendo resolvido, se Deus quiser, no mês de setembro. O recomeço não será fácil, repito, mas eu acredito que no Brasil, nos brasileiros, que vamos dar a volta por cima e vamos passar por mais esse momento difícil que todos nós estamos enfrentando. Eu gostaria de já entrar na segunda pergunta, e tem, por sinal, são Thales Leite, perguntou sobre saúde. Tem também tem outra menina, tem Bela, a Isabela, que está em Gramado, perguntou também por saúde. Tem Maria Medeiros Moraes, que perguntou assistência nos hospitais, não só com infectados com coronavírus, mas outras doenças. E eu vou precisar um pouco, e antes de falar sobre isso, falar da política, né? A saúde, ela é gerida por gestores, por pessoas, né? Por prefeitos, por governadores, por presidente da República, por presidentes das repúblicas, melhor dizendo. E o que é que na minha pouca modéstia, eu completei agora no mês de março 43 anos. Eu sou filho de político, sou filho de Assis Maciel, cresci, para aqueles que não me conhecem, na política, e observei que existem pessoas que nasceram para fazer a política. Existem pessoas que são vocacionados para a política. Eu vou aqui citar um exemplo de pessoas que foram quase tudo e não enricaram com a política, né? O saudoso Ronaldo Cunha Lima, que só não foi presidente da República, mas foi vereador, foi deputado, foi prefeito, foi governador, foi senador da República. E Ronaldo terminou seus dias de vida com uma casa em Campina, uma outra casa na praia e um apartamento em João Pessoa. Isso demonstra que durante a vida de Ronaldo inteira, ele não se preocupou com dinheiro que não lhe pertencia, o dinheiro público é do povo. E Ronaldo deixou um legado, né, um exemplo para todos nós. Foi um homem que morreu sem patrimônio, sem dinheiro em conta, né, porque nasceu para servir, nasceu para fazer a boa política. Vou dar um outro exemplo, o deputado Carlos Dunga, que hoje vive de uma aposentadoria, deputado, que ele ainda alcançou, mas um homem de poucas posses, foi presidente da Assembleia, deputado federal, senador da República. Salvo engano, Carlos Dunga, você chegou até a assumir o governo do Estado, e é um homem pobre, falando financeiramente, em dinheiro, porque entrou na política para fazer a boa política. Eu vou lembrar aqui de Evaldo Gonçalves, né, que conheci ainda na minha juventude. Meu pai teve alguns contatos com ele, foi através do meu pai que eu conheci Evaldo Gonçalves, um homem de bem, um homem que fez a boa política na Paraíba. Eu vou lembrar aqui, por que não dizer, né, do senador em vida, Veneziano Vital do Rego, né, que hoje exerce o mandato de senador, mas que foi prefeito de Campina, né, de uma cidade importante, de uma cidade que gerencia milhões e milhões. Veneziano foi prefeito por 8 anos, né? Mas Veneziano não tem posse de dinheiro, não tem posse de patrimônio, não tem fazenda, não tem gado. É um homem simples, mostrou que é vocacionado, nasceu para ser político, escolheu ser político, né? São exemplos que a gente precisa seguir, né? Eu não posso esquecer meu pai, né? Meu pai, Assis Maciel, que foi prefeito dessa cidade, nossa cidade, Queimadas, por 2 mandatos, e que hoje vive de uma aposentadoria. O pai tem uma casa e um carro, talvez do ano de 2011, 2012, né, um carro popular. Aprendi com ele, né, que a política foi criada, foi feita para servir, e não se servir. Para que a gente não fique apenas em palavras, né, a gente precisa mostrar a história de cada um. Mostrar a história. As pessoas precisam observar, né, as pessoas precisam observar o tempo
né, político, a história dos mandatos, e uns que já se foram, outros que ainda estão, e as pessoas observam aquilo que as pessoas têm. Isso mostra honestidade com a coisa pública. Certamente existem outros políticos que eu não recordo, que também têm vocação para fazer a boa política no nosso estado, no Brasil. E por que eu fiz esses comentários antes de falar sobre a saúde? O que é que existe hoje na prática? O que é que existe hoje na prática? Os empresários, a grande maioria, advogados, bem-sucedidos, médicos, perceberam que a política é um instrumento que tem dinheiro. A política é um instrumento que dá dinheiro. Os caras disseram, eu vou ser político porque lá tem dinheiro. E é por isso, amigos, que não tem saúde, que não tem infraestrutura, que não tem bons salários para o servidor público, que não tem respeito ao cidadão, porque a prática nova, infelizmente, tem dado certo nesses últimos anos, é que os caras compram a eleição e depois que compra a eleição, vai faltar tudo para o povo. Não se pode, em cidades do nosso tamanho, do nosso porte, Queimadas, outras cidades, exemplo de Guarabira, de Souza, de Cajazeiras, de Monteiro, de Patos, os caras gastam milhões de reais, 5, 6 milhões de reais, para se tomar uma eleição. E aí, ele não tem a vocação, porque não nasceu para ser político, não nasceu para ser político, ganha as eleições por conta da fragilidade do povo, ou se encontra muito frágil, pessoas desempregadas, passando necessidade até de comida, e aí quando chega o dinheiro, fala mais alto, infelizmente, compra o momento das pessoas, e depois quer tirar fortunas. E é por isso que não tem saúde. Hoje a gente vive uma pandemia no mundo, talvez não, creio de forma muito forte, a mão de Deus sobre esse povo. Porque não existe sensibilidade na grande maioria dos políticos. Os caras querem ganhar a eleição e depois esquece todo mundo, esquece o povo, aquele que o elegeu. Mas ganha dessa forma, gastando fortunas de dinheiro. E aí a gente viu um exemplo recentemente no nosso estado, infelizmente, o ex-governador Ricardo, que governou esse estado por 8 anos, fez o sucessor e depois explodiu uma bomba no nosso estado, da forma, da organização que eles agiam para se ganhar uma eleição. Quem é que conseguia ganhar? Uma eleição onde o dinheiro falava mais alto. Foram desviados milhões e milhões só da saúde. E quantas pessoas morreram nos hospitais por falta de assistência? Que o dinheiro comprando essas pessoas, agente político, pessoas, repito, frágeis, enfim. E aí não vai ter saúde para as pessoas. E aí não tem saúde porque não existe sensibilidade, não existe amor. E o que falta nos gestores hoje é amor. O que falta é essa sensibilidade de você saber que você é prefeito, que você é governador, que você é presidente, colocado pela maioria de um povo, e que esse povo quer de você resultado. Esse povo, quando bater na porta da prefeitura, atrás de uma cirurgia, de um medicamento, de uma ajuda, você ter as portas abertas, primeiro para atender bem, respeitar o cidadão, e depois agir por ele. Porque essa é a boa política. Não se gastar milhões em uma campanha e depois tirar 5, 6 vezes. As prefeituras hoje estão lotadas de empresas fantasma, o prefeito por trás de tudo, fazendo tudo. As obras que acontecem, por exemplo, é obra de laranja e o prefeito por trás ganha dinheiro em cima. E isso é que não pode mais acontecer. As pessoas estão chegando a um momento, por não ter esse respeito e essa atenção, que é um caos à saúde pública, repito, não agora por conta dessa pandemia, mas existe uma preocupação de todo mundo agora no momento, querendo fazer hospital, querendo atender o povo. E por que não houve isso antes? As pessoas também tiveram outro tipo de pandemia. As pessoas tiveram pernas quebradas, braços quebrados, cirurgias para serem feitas, sentindo dores, por exemplo. É inadmissível
que uma vez eu estava em casa, uma amiga me ligava com dores de vesícula aqui na cidade de Campina Grande e não tinha um médico para operar ela um dia de sábado. Teve que arrumar dinheiro para fazer particular. Né? Uma cidade como Campina, o nosso estado, né? Que tem milhões e milhões todos os meses pagos do contribuinte. Isso não pode acontecer. É necessário que haja uma transformação nisso. E só quem pode fazer isso é o povo. No momento que o povo começar a perceber que a política daqueles que chegam em véspera de campanha oferecendo dinheiro, porque os caras passam até a oferecer dinheiro, depois que ganha não atende ninguém, né? Humilhação, perseguição, mas no período da eleição até dinheiro eles oferecem. Infelizmente, essa prática desses profissionais, né, que não nasceram para ser políticos, que não tem sensibilidade com o ser humano, que não se preocupa com o ser humano. Eu posso falar daquilo que eu estou ouvindo, a exemplo de Queimadas hoje. Não existe uma ação efetiva por parte da administração. Eu não vou falar da saúde, eu vou falar apenas do coronavírus. Apenas nisso, eu vou falar da saúde como um todo. Não existe. O que a gente tem ouvido, foram distribuídas 600 feiras para uma cidade de 50 mil habitantes. 600 feiras, prefeito, dá para atender 2 bairros da cidade, é muito pouco. Né? E ofereceu, distribuiu sopas, né? Que eu vi alguns testemunhos de pessoas que nem osso tinha sopa. Né? É esse o tratamento de um prefeito que faz essa prática política. Infelizmente, eu não posso deixar, né, de conversar isso com vocês e de dizer isso. Precisa de uma ação, de um gasto efetivo, porque as pessoas estão praticamente sem trabalhar, as pessoas deixaram de trabalhar durante um período, e essas pessoas precisam da ajuda do poder público. Eu posso trazer aqui dados, para que eu não possa me alongar mais nessa resposta, porque os prefeitos sabidos, né, alguns deles vão usar da pandemia para dizer que entrou em crise, que não tem dinheiro e que as prefeituras estão todas quebradas no sentido da arrecadação que foi diminuída. Eu tive o cuidado de trazer para vocês janeiro desse ano, 2020, até abril, até o dia 30 de abril, nós hoje estamos no dia 6 de março, e de janeiro a abril do ano de 2016, que eu tive a honra de ser prefeito de Queimadas. Em janeiro de 2016, Queimadas a prefeitura recebeu R$ 5.442.628,67. Em janeiro desse ano, de 2020, a prefeitura de Queimadas recebeu R$ 7.224.842,56. Vamos passar para fevereiro. Fevereiro de 2016, a prefeitura recebeu R$ 5.448.638,49. Fevereiro de 2020, a prefeitura recebeu R$ 8.209.946,03. Em março de 2016, a prefeitura de Queimadas recebeu R$ 4.335.905,63. Em março de 2020, a prefeitura de Queimadas recebeu R$ 6.455.709,06. Em abril de 2016, a prefeitura recebeu R$ 4.298.267,29. Em abril de 2020, que é um mês que terminou de acabar, a prefeitura de Queimadas recebeu R$ 6.432.699,96. Aí eu abri um parênteses porque houve um comentário que os prestadores de serviço tiveram, agora no mês de abril, seu salário diminuído em 20%. Eu gostaria
que a prefeitura, que o secretário pudesse explicar isso ao servidor, porque no Fundeb, que foi o comentário que tinha tido uma queda de recurso, eu vou também falar do ano de 2016, o Fundeb recebeu R$ 1.818.221,74, e em abril o Fundeb recebeu, olha o valor, R$ 2.912.920,33. Não tivemos pandemia naquele ano que eu fui prefeito. Para que vocês possam ter uma ideia como nós sofremos, os prefeitos que estiveram prefeito de 2013 a 2016. Ali tinha uma crise que agravava realmente o país, que agravou de forma direta as prefeituras. Mesmo dentro de uma pandemia, o mês de abril de 2020, a Prefeitura de Queimadas recebeu, a mais do que o meu período, R$ 2 milhões. E quando você soma de janeiro a abril, o total de janeiro de 2016 a abril de 2016, que foi o período que eu fui prefeito, a Prefeitura recebeu R$ 19.525.438. Esqueci os centavos. E de janeiro de 2020 a abril de 2020, a Prefeitura de Queimadas recebeu R$ 28.313.196. Ou seja, uma diferença a mais de quase R$ 9 milhões. De quase R$ 9 milhões. Para ser mais preciso, R$ 8.787.758. A crise, na realidade, está onde? No povo. O povo que está, nesse momento, sem uma perspectiva de vida, sem uma perspectiva de trabalho, sem um norte, mas a prefeitura ainda não. E o governo federal, vale salientar, que tem tido um comportamento de amigo para com os prefeitos e com os governadores. A exemplo, houve uma diminuição no FPM de R$ 135 mil no mês de abril, onde o governo federal já vai fazer esse crédito amanhã aqui em Queimadas, no dia 7, que é amanhã, no dia 7 de maio, ou seja, as prefeituras não estão perdendo nada, e o que é que eu podia pedir ao prefeito, aos seus secretários, que deixe de farsa, de mentira, que possa estar encarando esse momento, respeitando o cidadão de Queimadas, que esse sim está em crise, mas a prefeitura não está em crise. A prefeitura não está em crise, a prefeitura aumentou uma arrecadação que, ao se comparar com o meu último ano de governo, foi o ano de 2016, está na frente em 4 meses de quase R$ 9 milhões. E é um governo totalmente distante das pessoas, não cuida das pessoas e trata o povo, infelizmente, dessa forma, com sopa sem osso. Prefeito, esqueça de agir por você. Haja pela prefeitura, faça uma ação de governo. Prepare aí 4, 5 mil cestas básicas e entregue ao povo carente da cidade. Faça com que possa complementar, quem sabe, um dinheiro ao povo da cidade, como o governo federal está fazendo. O governo federal está dando R$ 600, a prefeitura não pode fazer isso, mas que possa ter uma ação para aqueles mais necessitados de R$ 200, porque a prefeitura até então não teve perca de recurso. E a prefeitura está tendo uma economia, porque não está tendo aula, a merenda está toda guardada, não foi distribuído aqui para os alunos, infelizmente. Um outro mau exemplo, porque o governo do estado vai começar agora a distribuir a merenda para os alunos, Campina Grande da mesma forma, e aqui em Queimadas a gente vê um prefeito totalmente ausente, que até se comenta que nesses 15 dias do pior momento que o povo enfrentou em casa, o prefeito viajou para a Bahia, que ninguém viu mais o prefeito na cidade. Prefeito, respeite ao cidadão que ele colocou aí. Esqueça essa prática política que eu falei aqui no início de minha fala, de se gastar milhões, até porque eu acredito que esse dinheiro que foi gasto já voltou de forma muito rápida, e todo mundo sabe a forma que ele volta, infelizmente, em nossa cidade. Mas é isso. Para que se tenha saúde
e vou ficar na pergunta da saúde. É necessário que as pessoas possam falar, que as pessoas possam falar, não, me perdoe, que as pessoas possam perceber que antes de dar o voto, que antes de votar, as pessoas precisam saber em quem está votando. Eu vou, para que eu não faça uma culpa aqui, eu falei de Ronaldo Cunha Lima e não poderia deixar de falar do senador Cássio Cunha Lima, que eu conheço de perto, que teve uma derrota nas últimas eleições, que quando o Cássio deu uma entrevista, até Fabiano Gomes, foi motivo de chacota por algumas pessoas, até algumas pessoas que trabalham na Alpargata, amigos meus tal, de amigos de alguns amigos meus. Eu ouvi isso na época. Cássio disse que não tinha dinheiro, que não tinha fortuna, e eu quero apenas, não tenho nenhuma defesa para fazer, apenas trazer a verdade. Cássio é um outro cidadão de bem, que foi prefeito de Campina por várias vezes, que foi governador desse estado, que foi senador da República e que também não fez dinheiro na política, porque nasceu para ser político, nasceu com o sentimento de fazer o bem às pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns amigos ricos de Cássio, para que a minha fala se torne mais verdadeira ainda, e perguntava, quando se falava de Cássio, de campanha, e ele dizia: Cássio é liso, Jacó. E é aquilo que eu já tinha ouvido de várias pessoas, de deputados dentro da Assembleia, as campanhas foram sempre com muita dificuldade, mas é isso, são homens públicos que muitas das vezes o povo esquece, o povo deixa de votar, que estão fora da política e estão votando em profissionais políticos que compram as eleições e que depois que passam a eleição, aí é um Deus nos acuda, não existe atenção, não existe respeito. O que existe é uma organização para que se tire o dinheiro que foi investido na campanha. Eu quero agradecer a participação daqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Agradecer de coração. Eu vou tentar aqui falar de alguns, me perdoe se eu não falar de todos. Falar de Lucineide, de Elia, de Pedro Gonzaga, de Joab Moreira, que é meu primo, um abraço, de Josinaldo, não sei se é Jola do Zé Velho, de Nilson Santos, de Cleidson Moraes, de Maria Cristina, eu acho que é Gorete Rodrigues, Zéza Lima, Cátia Lopes, eu acho que é Elisângela, Rosemary, Graça Souza, Fernanda, Givaildo, Roberta, Andréa, Alexandre Bezerra, Luciana, Nininha, Quininha, Neide do Zumbi, um abraço, Maciel Silva, meu abraço, Paulo Seixas, o homem namorador de Queimadas, Josinaldo de novo, Neide Tavares, Dedê de Gedeão, meu abraço, Neide Alves, professor Wagner, o pastor Paulo, o meu abraço, o professor João Paulo, André de Pedoca, meu carinho, Gilberto Souza, Antônio Dias, Lucas Luiz, Antoniel, Francilvando Castanho, Guerreiro, Williams Ramos, inteligente, Josemir, Osane Cuscuio, meu abraço, Maria de Magão, e Graça, Alex de Zé Micoco, meu abraço, começava com Alex hoje pela manhã, Fernanda Brito, Sandra Leite, Adriana, Josalito Souza, Cátia Cristinas e Marquinhos. Obrigado nesse primeiro instante a todos vocês que estão nos dando a honrosa audiência de estar nos assistindo. Vamos para a segunda pergunta. Tem uma pergunta aqui de Bruno Malaquias. Bruno me pergunta o seguinte: caso eu voltasse a ser prefeito, se iria atuar junto com pessoas na gestão, com pessoas experientes. Bruno, eu não posso falar nesse instante do futuro, caso eu voltasse a ser prefeito, a legislação eleitoral não permite,
Mas tenha uma certeza, eu falei já na minha live aqui que eu completei agora 43 anos. Quando eu assumi a prefeitura foi em 2013, a gente está em 2017, 2020, né, são 7 anos, e confesso a você que em 7 anos a gente muda muito, a gente aprende muito, né? Eu posso dizer que os erros que foram cometidos, aonde eu errei, eu sei aonde eu errei, eu serei outra pessoa. É só isso que eu posso lhe adiantar, e quero dizer que também estou mais experiente, tá? Eu não posso nada além disso, infelizmente. Deixa eu ir para uma outra pergunta. Pronto, no mesmo sentido, né, de Marília Albuquerque Santos. Se você fosse eleito prefeito novamente na cidade de Queimados, o que você faria diferente? Eu vou responder só o seguinte: eu estou diferente, tá? Eu estou diferente e seria tudo diferente. Tenha certeza disso. Everton Safadão, que é o gordinho aqui do Ligeiro, fala de corrupção. É um tema importante, né, e pertinente para que a gente possa debater, conversar nesse instante, porque o Brasil, e aí eu vou falar de Brasil, infelizmente, nesses últimos 15, 20 anos, né, e foi descoberto agora nesses 6, 8 anos atrás, tantas roubalheiras que aconteceram no nosso Brasil. Tivemos vários políticos presos, né? Ainda se encontra políticos presos, empresários, coisa não vista em outros tempos, por conta exatamente do que eu já falei aqui. Tem pessoas que querem ser político e entraram na política para se servir dela. E esse povo era financiado pelo governo maior. Infelizmente, né, parte do Congresso Nacional tem história lá que faz medo a gente divulgar, porque tem história de deputado gastar 50 milhões de reais. Por que isso? Porque eles entraram na política para se servir. Eles não entraram para servir o povo. E isso, Everton, é um critério que infelizmente está sendo adotado por várias cidades, por vários estados. Repito, a gente teve agora aqui no estado, né, uma operação que ainda não terminou, que ainda está em curso, né, com políticos presos, com familiares do ex-governador preso, com empresários presos. Infelizmente, essa prática de alguns que não nasceram para ser políticos, de roubar o dinheiro do povo. O Brasil teve um avanço. Eu acredito que antigamente não se prendia prefeito, dificilmente a gente via um governador preso, um prefeito preso. Tivemos até o ex-presidente preso. Isso não existia no Brasil de 30, 40, 50 anos atrás. Eu quero trazer para os dias de hoje, né, que ainda a justiça não tem a mão de obra que deveria ter, porque ainda existe muita gente roubando o dinheiro do povo sem estar preso, né, estão soltos. Talvez também possa ter acontecido algumas injustiças de alguns que foram presos sem ter culpas. E uma certeza eu tenho, porque ninguém consegue obter, se você não é empresário, se você não tem uma outra renda fora a política e você aparece comprando terras, comprando gado, comprando imóveis, comprando apartamento, com muito dinheiro, esnobando, né, onde chega, gastando, né, com um padrão de vida altíssimo, esse dinheiro é de onde? Esse dinheiro é do povo. Infelizmente, ainda tem muita gente roubando. Mas o Brasil teve um avanço. Eu acredito que
mesmo ainda não tendo, repito, o Ministério Público, a Justiça, não ter mão de obra suficiente para poder atacar, né, ou chegar perto, chegar mais de forma mais rápida naqueles que ainda estão roubando dinheiro público. Existe um avanço que é notável, né, que é real. Aquele que for pego hoje roubando vai preso, tem que ir para a cadeia. E é isso que eu espero como cidadão, né, que a gente possa ter daqui para frente, né, melhores homens e mulheres, né, na política, com um pensamento de servir e não de roubar o dinheiro do povo. Vamos aqui agora agradecer a mais pessoas que estão participando. Eu acredito que é nessa sequência aqui de luz. Não, isso aqui eu já falei. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu parei. Peraí, Marquinhos. Agora vamos agradecer aqui Evaldo do Espaço Carioca, meu abraço, obrigado pela audiência. Evaldo, bom de se conversar, um cara inteligente, um cara de visão. César, da mesma forma, do Espaço Carioca, meu abraço. Chile, do Espaço Carioca, para todos aqui do Espaço Carioca, obrigado de coração. Adriana, pela audiência de vocês. Doutor Emanuel, tive a honra de conhecê-lo há uns anos atrás, e quero também deixar o meu abraço a Paulo, Marcel, meu primo, Rangel, amigo de longas datas, estou com saudade. Guilherme, acredito que é Guilherme Primo, meu abraço. Lucimar Mota, Wagner Maciel, também nosso primo. Isaías do Gás, meu obrigado. Leila Manicure, meu abraço. Leila Manicure. Flávia Vidal, uma guerreira do coração, um abraço também do seu esposo, obrigado pela audiência. Renê da farmácia, Sargento Edson, amigo. Aí vem aqui o Espetinho de Dodinha, que está nos assistindo, a Matheus e César e todos que fazem aí o Espetinho de Dodinha. Alex e Samuquinha, minha admiração por vocês. A Rosilene, a Paulo Gomes, meu amigo. Os amigos de Baixa Verdes, muitas mensagens de lá, um abraço a todos vocês. A Fred Cabeleireiro, que também conheço de longas datas, gente do bem. O irmão Felipe, meu abraço. A Lorena de Luciano do Rego, Zélia, vereador Luciano, meu abraço e meu agradecimento pela amizade, pela confiança. Os vereadores que mandaram alô a todos vocês que participaram, a Camila das Americanas, aos amigos aí do Castanho, há muita gente que está participando, obrigado. A Maria Regina, a Rosilene, há muitos amigos aí da Vila, a Vila que tivemos um trabalho importante aí de saneamento básico, período que fui prefeito. A Juliana, a minha irmã está lá na Espanha fazendo missões, fazendo a obra de Deus. Um abraço de coração, Gil e Alberto, a Azaf, a Sara, a Raab, meu beijo. Amo vocês demais, a Tati também, minha irmã. A meu pai, obrigado pela honra de estar me vendo, estar me assistindo, a Cis. A Fabrícia, a Nana, minhas primas irmãs. Um abraço a todos vocês. A Cida, a Titia Gorete. Obrigado também, mandar um abraço para o Hélio. Enfim, vamos para outra pergunta. O tempo passa, né? O tempo já 45 minutos. A gente vai tentar responder mais uma pergunta. Diz o seguinte: Jacó, por que até hoje a Prefeitura de Queimadas não pressiona a Cagepa para executar a estação de tratamento de esgoto tão importante para o desenvolvimento de Queimadas, principalmente quanto aos aspectos sanitários e de infraestrutura? Essa pergunta foi de Leonardo Honório. Obrigado, Léo, por estar nos assistindo e por mandar essa pergunta. Léo, eu fui prefeito, e eu vou tentar resumir por conta do tempo, onde eu não tive apoio do governo do Estado. É de conhecimento de todos, e quando anunciei o apoio a Cássio Cunha Lima,
quando houve um rompimento entre Ricardo e Cássio, eu acredito que eu fui um dos primeiros prefeitos a anunciar apoio a Cássio para governador. Estávamos com uma obra da Policlínica em andamento. A partir daquele instante, a obra foi paralisada. Passou muito tempo, né, para as pessoas que dizem que são trabalhadores. Mais de 3 anos depois passou o meu período, passou a gestão atual, já estamos no 4º ano, e vieram inaugurar agora, né, essa obra. E lá atrás diziam que era porque não tinha prestação de conta, né? Não sei como eles concluíram, né? Que se não tinha prestação de conta no meu governo, não poderia ser concluído. Mas são coisas dos adversários, enfim. E aí, eu não tive governador, na realidade. E peguei um governo federal, talvez, no pior período dos últimos 50 anos da nossa República Federativa do Brasil. Quem foi prefeito de 2013 a 2016 sabe disso. Se estiver me ouvindo agora, que fomos prefeitos no pior período dessa nação, dos últimos 50 anos. Aqui enfrentamos a crise hídrica, a crise de água, a crise econômica, a crise política. Tivemos um impeachment, né, da presidente Dilma, um processo que fomos prefeito. E eu fiz vários projetos, né, fiz vários projetos importantes para a cidade. Exemplo dessa estação de tratamento, fizemos um projeto desse, fizemos um outro projeto de um teatro que ficou bacana, do estádio de futebol, fizemos também, e fui a Brasília tentar conseguir recursos. Cheguei na Funasa, e na época era o órgão responsável por esse recurso, acredito que ainda é. Conversava lá ou com o superintendente ou com o secretário, não sei, talvez, não lembro, talvez seja o superintendente. E ele me dizia: prefeito, o projeto está redondo, né, mas infelizmente a gente não tem dinheiro. Isso foi o que eu vi do governo federal naquele instante. Mas fizemos um projeto para atender, Léo, precisa se falar a verdade para o povo, não era para atender toda a cidade. Você é engenheiro e sabe que projeto não é barato e também não é tão caro. O problema foi que a gente enfrentou um momento muito difícil, né, naquele período. E fiz vários projetos. Eu fiz um projeto para atender o lado esquerdo da cidade, sentido Caruaru, e atender, aí essa estação de tratamento seria no Cássio Cunha Lima, no terreno da prefeitura, e a gente iria atender o lado esquerdo da cidade, o Castanho, o Maciel, o centro da cidade, os Gomes ali, enfim, vários bairros da cidade iriam ser atendidos nesse primeiro instante, e depois o pensamento nosso era de fazer um segundo projeto. Como eu não tinha governador, eu fui a Brasília, repito, não tivemos êxito por conta do momento que o Brasil enfrentava financeiramente naquele instante. Voltei, né, com os projetos embaixo do braço e toquei a prefeitura como eu pude, né, sozinho, com a ajuda de Deus, dos amigos, do povo, dos vereadores na época que me deram sustentação. Mas essa pergunta, Léo, ela tem que ser estendida à atual gestão, né? Teve sempre do lado do governo, porque são oportunistas, né? Eles não têm lado, eles têm momentos, né? O prefeito e o deputado, eles são oportunistas. Interessante que a gente teve, naquele período onde Cássio foi afastado do governo, entrou Maranhão e depois Ricardo, né? Aí o prefeito de Queimadas, ele teve, em menos de 2 anos, com 3 governadores diferentes. Mas tudo bem, né? Mas aí não se preocupou em trazer uma obra tão importante. E inaugurou outras obras pegando carona, exemplo da obra da extensão de água de Malhada Grande, que foi um pedido nosso, a água de Pedra do Sino, que também foi um pedido nosso no governo de Cássio Cunha Lima, eles concluíram, parabéns pela conclusão, mas que não foi pedido do atual prefeito nem do deputado. Mas eles pegaram carona, tudo bem, enfim, o importante é a obra chegar. Mas a demonstração de não existir uma preocupação por parte do gestor com o cidadão de Queimadas é uma obra dessa, né? Obra de saneamento básico talvez seja algo mais importante. Politicamente ela pode não trazer tanto resultado, porque é uma obra, né, que fica embaixo do chão. E quero lembrar
que fizemos durante o prefeito, Léo, 7.000 metros lineares de esgoto com recursos do município. Foi feito no meu governo, padrão CAGEP, sem receber do governo do estado um tubo para poder fazer uma rua. Fizemos isso no nosso governo. E, infelizmente, repito, a atual gestão não se preocupa. Não sei porquê, é uma obra tão importante e eles não correm atrás de poder, né, com a ajuda do governador do estado, trazer essa obra que é de tão grande valia para todos nós, para todos nós de Queimadas. Eu quero, por conta do tempo, eu só tenho aqui 8 minutos. Não sei, Léo, me perdoa se não pude responder à altura, mas é por aí, né? O governo se preocupa com outras coisas, né? Tem suas atividades particulares, né? A pessoa do prefeito entregou a prefeitura aí a irmã, ao irmão. Infelizmente, o que a gente tem ouvido do povo é carão, né? Quando as pessoas procuram, recebem carão e não dão a mínima satisfação ao povo de Queimadas. Mas quero poder agradecer a Deus por esse instante, dizer a vocês que eu não tenho costume, né, de falar através de rede social, mas será um meio, né, que a gente está vendo aí próximo por conta dessa pandemia. As eleições desse ano será toda através da rede social e eu estou tentando me acostumar. Não falamos aqui em política, é claro, mas já estou começando a bater quando falo de política, falando da eleição propriamente dita. Mas estamos, se Deus quiser, no próximo dia 3 de junho, né, vou estar fazendo outra live dessa, para que eu possa me habituar, possa interagir com as pessoas. Quero, desde já, agradecer de coração a participação de todos, né? Não pude falar de todos, desculpa. E quero terminar desejando aqui um forte abraço, homenageando as mães, né, que o Dia das Mães será domingo. E quero homenagear as mães, uma mãe que eu estou casado com ela já há algum tempo, desde 97. Débora deve estar me assistindo, é mãe de Pedro, do nosso primeiro filho, é mãe de Arthur, do segundo filho, é mãe de João Lucas, do terceiro filho, é mãe de Benjamin, do quarto filho, e agora é mãe de Aurora, da quinta filha, algo que a gente esperava, que a gente sonhava e que Deus nos presenteou. A Débora teve o primeiro parto normal, depois teve 3 cesáreas, e agora lutou, é uma guerreira. Muitos diziam que ela não conseguia, e teve o parto normal, né, de Aurora. Eu participei, foi um momento ímpar na minha vida, não me contive, né, eu tive a oportunidade de pegar a Aurora, saindo das entranhas de Débora, e foi algo que está marcado, está aqui dentro, está na minha mente. Eu peço a Deus sua saúde e coragem para que eu possa cuidar, né, dos meus filhos, que quando eu falo de filho, eu digo que eles são os motivos da minha vida, né? Meus filhos são tudo para mim, primeiramente Deus, minha família, meus filhos, depois a família, mas meus filhos são os motivos de minhas preocupações. Quero aqui deixar um abraço e um beijo para cada um e desejar um feliz Dia das Mães, homenageando essa mãe, essa guerreira, que nesse momento deve estar lá com a Aurora, cuidando dela. Meu abraço, meu beijo e muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela participação. Dizer a vocês que vamos levantar a cabeça, que há esperança sim para nós. Precisamos ter fé, esse momento vai passar, vamos conseguir passar por essa pandemia. O Brasil vai dar a volta por cima, vamos dar a volta por cima. É necessário lembrar que precisamos usar o álcool gel, precisamos usar a máscara nesse momento, para que as pessoas possam se ajudar. O governo federal, os governos, né, estaduais
e alguns municipais têm feito sua parte, mas o povo também precisa fazer a sua parte. Não adianta os governos estar fazendo ou estão fazendo suas partes e o povo não se ajudar. O povo precisa se educar, a gente precisa ajudar os governos, melhor dizendo, para que a gente possa passar por isso. E repito, vamos passar com fé, com entusiasmo, com muita esperança e dias melhores. Obrigado, que Deus nos abençoe.